Peço carinhosamente que você abra sua Bíblia nesta tarde no livro de Ruth, uma palavra ao qual o Senhor me confiou para estar aqui ministrando para a sua amada igreja. Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos a partir do versículo 1. Se você achou, me confirma dizendo: eu achei. Glória a Deus. Que diz assim, versículo 1 do capítulo 1 de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque e o nome desta mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Agora vamos ler o versículo 22 do mesmo capítulo. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth e a sua nora moabita, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Carinhosamente, vocês que estão aqui no templo, repita comigo: e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. É para ficar mais bonito, olha para essa pessoa que sentou aí do teu lado, não foi em vão, e diz para ela: te prepara para o tempo da colheita. Glória ao nome de Jesus. Senta adorando nesta tarde. Glória a Deus. Igreja do Senhor. O livro de Ruth, ele está aqui localizado na Bíblia Sagrada. A ordem cronológica que ele está não é em vão. O livro de Ruth está após o livro dos Juízes e antes do primeiro livro do profeta Samuel. Ou seja, essa história, o contexto espiritual do povo, se passa no final do tempo dos Juízes, antes da monarquia. E nós sabemos que o tempo dos Juízes foi marcado por iniquidade, imoralidade, apostasia da fé. O povo estava vivendo conforme queria. E por muitas vezes, Deus disciplinou o povo como uma forma de aproximar o povo a Ele. Quando a gente analisa o texto sagrado aqui no livro de Ruth, nós vamos ver que o livro começa falando de uma fome. E por muitas vezes Deus usou uma fome como forma também de disciplina. Havia uma família que morava ali em Belém de Judá. E a palavra Belém no hebraico significa casa do pão. Judá no hebraico significa lugar de louvor. Ou seja, Belém de Judá é casa do pão, é lugar de louvor. Mas a situação atual não combina com o nome. Por quê? Porque há uma fome aqui em Belém de Judá. E nem sempre a promessa vai combinar com o ambiente. Nem sempre a promessa vai combinar com a visão que você está vendo dessa situação. Mas sabe o que me alegra é que ambientes desfavoráveis não paralisam o nosso Deus. Dificuldades não paralisam o nosso Deus de trabalhar. Belém de Judá está vivendo uma fome, uma escassez. Mas a presença de Deus ainda permanece em Belém de Judá. E se a presença dele permanece, ele cuida de todos aqueles que estão ali. Só que há uma família formada por um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion,
E essa família vai tomar uma decisão. Em nenhum momento na Bíblia Sagrada nós vamos ver Deus dando uma direção a Elimeleque. Diferentemente de Abraão, quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Diferentemente quando ele deu a ordem ao profeta Elias para ir para o ribeiro de Querite. Mas aqui nesse contexto não há nenhuma evidência que a voz do Senhor veio a Elimeleque e disse: sai. Se Deus não ordenou, eles não deveriam sair. Porque infelizmente tem pessoas que parece que têm alergia à prova. Quando a prova vem pela direita, ele quer correr pela esquerda. Quando a prova vem pela frente, ele quer correr para trás, recuar. Mas uma coisa é certa: você vai passar o que você tem que passar. Mas a diferença é que você não passa sozinho. Aqueles que não conhecem a Cristo se desesperam. Mas aqueles que estão alicerçados na videira verdadeira, na rocha eterna, eles sabem que pode vir vento, pode vir terremoto, pode vir deserto, pode vir dificuldade, pode vir provações, mas eles não saem do lugar. Por quê? Porque eles sabem que não estão passando sozinho. Minha irmã, meus irmãos, você que está assistindo, eu não sei o que você está passando, mas o teu Deus, que é onisciente e sabe de todas as coisas, Ele está te dizendo: eu estou passando com você. Porque às vezes o inimigo vai trazer uma falsa sensação de que Deus não está te vendo, de que Deus está fazendo caso do teu sofrimento. Mas isso é uma ilusão, isso é uma mentira de Satanás. A presença de Deus, ela está com a sua igreja. A presença de Deus, ela está comigo, ela está contigo. É por isso que ele disse: se tu passar pelo fogo, a chama não arderá em você. Isso aqui não é figurativo não. Lembra lá dos 3 jovens que foram jogados na fornalha? Entrou na fornalha, mas nenhum se queimou. A nossa fornalha hoje é as provações que a gente passa. Às vezes a gente é lançado em algumas fornalhas, mas o Senhor diz: na medida que te lançam, eu também entro para te dar escape e livramento. Ele também diz: se você passar pelas águas, não vai morrer afogado nas águas da provação, nas águas da tribulação. Vai não, porque Ele garante que você passe, Ele garante que você chegue, Ele garante que você sobreviva. É a presença dEle. Então nós precisamos entender que por mais que a gente passe adversidades, Deus está conosco. E é a presença dele que garante a nossa sobrevivência. Belém de Judá está vivendo a fome, mas o Deus que manda no céu, que manda na terra, Ele é o Deus que tem o controle sobre Belém de Judá, sobre a tua Belém de Judá, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério. E se Ele está na frente, você vai chegar, minha irmã, meu Deus. E se Ele não manda, a gente não sai. Repita comigo: a gente não sai. Você pode se assustar com o cenário, mas você não sai. Você pode estar chorando, mas você não sai. Você pode estar tendo uma visão que não gostaria de ter, mas você não sai. Permaneça. Porque pode vir a escassez, mas o Senhor sempre vai ter pão para te dar. Pode vir a escassez, mas o Senhor tem água para dar ao seu povo. Pode vir o que for, mas o Senhor tem presença e tem palavra. E se tem a presença dEle, você vai ficar viva e vivo e vai permanecer. Sabe por quê? É a presença dEle que te levanta todo dia. É a presença dEle que te faz comer, se alimentar diariamente. É a presença dEle que te sustenta. É a presença dEle que te faz caminhar. Sabe por que você chegou aqui? Por causa da presença dEle. Sabe por que você ainda continua adorando? Por causa da presença dEle. Sabe por que muitas vezes você quer parar, mas você não para? Por causa da presença dEle. É a presença. A presença dEle te capacita. A presença dEle te habilita. A presença dEle te fortalece. A presença dEle te dá estrutura. É a presença. Pode faltar amigo, pode faltar um vizinho,
esposa, teu esposo, teus filhos. Mas se não te faltar a presença, não te preocupa a presença do teu pai. Só que Elimeleque se desespera. E Elimeleque toma uma decisão de sair de Belém de Judá, do lugar da promessa, para os campos de Moabe. E nós sabemos que a nação de Moabe foi constituída através de um relacionamento incestuoso entre Ló e sua filha mais velha. Era uma nação pagã, idólatra, pecaminosa. E aquela família está lá. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode até sair do seu lugar, mas Deus sempre vai dar um reviravolta e te trazer para o centro da vontade dEle. Eu vou repetir porque você precisa memorizar bem isso. Você pode sair do seu lugar. E quando eu falo em sair do lugar, eu não me limito apenas a uma região periférica. Tem pessoas que saiu do lugar de quê? De acreditar, de confiar. Saiu debaixo da promessa, da segurança de Deus. E está procurando um conforto longe, aonde Deus não determinou que você vá. Mas Deus sempre vai ter uma forma, uma rota de te trazer para o centro da vontade dEle. Tem gente nessa tarde que está paralisado nos campos de Moabe. Correu para os campos de Moabe porque não aguentou a pressão. Correu para os campos de Moabe porque não aguentou as falácias. Correu para os campos de Moabe porque alguém virou a cara. Correu para os campos de Moabe porque alguém disse que tu não dava para um negócio. Mas Deus está dizendo: eu estou fazendo uma visita lá no campo de Moabe e vou fazer uma limpeza. Vou trazer de volta e vou usar para a glória do meu nome, meu Deus. Ai, a solderibia, ai. Porque tem mulher que está orando e o homem está no campo de Moabe, mas Deus está lá, não te preocupa, Ele vai trazer de volta. Ele vai trazer de volta para o centro da vontade dEle. Você pode correr para onde for, mas se não for o centro da vontade de Deus, não vai dar certo. Mas quando você retorna para a posição que Deus quer, te prepara, porque portas vão se abrir. Te prepara, porque a salvação vai chegar. Te prepara, porque haverá cumprimento de promessa, haverá proteção, haverá avivamento, haverá festa, porque está no centro da vontade de Deus. Oh! Ai, a solderibia, ai, a sol. Ai, a solderibia, ai, a sol. Meu Deus, consola essa mulher do teu lado, dizendo: pode vir o que for, não saia. Diz para ela, oh, pode vir o que for, não saia. Não saia, não saia. Deus está te dando raiz para você ficar firme. Deus está te dando raiz para você permanecer. Não saia, não saia. Porque Elimeleque saiu. E nos campos de Moabe, Elimeleque morre. Malom e Quilion também morrem. Mas Deus preservou uma mulher em vida. Porque quando o inferno diz assim: terminou, o inferno vai ter que olhar e vai dizer: terminou não, porque tem vida. Tem vida. Tem vida. Não importa a situação que você está viva, se prepare. Não importa o que você está passando, está vivo, se prepare para o mover de Deus. Está viva. Se está viva, tem esperança, minha filha. Se está viva, tem continuidade de história, minha filha. Se está viva, tem banquete preparado. Se está viva, meu Deus, tem futuro, tem graça, tem força, tem ânimo. O marido morreu, os filhos morreram, mas ela está viva. Meu Deus, meu Deus, Deus está dando vida nesta tarde. Deus está dando vida nesta tarde. Vida na tua casa, vida na tua casa, vida na tua casa. Tem vida nesta tarde. Ela está vivendo uma dor, a dor do luto. Ela está triste, ela está. Ela está desanimada, ela está muito desanimada. Ela está com vontade de ficar lá parada, quietinha, ela está.
Porque o desânimo vem para todos. O pastor, o pregador, a dirigente, o líder, ele não é melhor do que ninguém. É carne como nós somos. Estão sujeitos a passar por provações e desânimos. E muitas vezes o desânimo vem na porta de todos. E quando o desânimo vem, o que é que a gente faz? E quando a vontade de parar vem, o que é que a gente faz? Aí a gente faz igual o salmista: eleva os meus olhos para o monte. Ai, a solderei minha ai. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Do Senhor. Se ele diz não vem da terra, é porque o que está na terra é limitado. Mas quem está no céu não é limitado, porque ele não tem limites. É por isso que ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se ele fez o céu e a terra, ele tem domínio no céu e ele tem domínio sobre a terra. E se ele tem domínio, apenas uma voz dele, uma palavra, uma ordem, e a tua situação é mudada nesta tarde. E Deus está mudando a situação de crente nesta tarde. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é um Deus injusto, minha dirigente irmã Rosa, não. Ele é um Deus justo, porque a justiça é um de seus atributos. Ele é justo e ele está vendo o tempo do teu sofrimento. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que você vem pedindo a ele. Ele está vendo aonde está doendo, aonde está machucando. Ele está vendo o que você tem passado. Ele está vendo qual é o motivo que tem tirado o teu sono. Mas ele está te dizendo: eu estou chegando, eu estou agindo. E o agir dele não é amanhã, não é hoje. Porque ele está socorrendo pessoas que estão em uma situação de emergência. Tem pessoa que está dizendo: eu não estou aguentando mais, Senhor, porque eu mal me recuperei de uma provação e já chegou outra na minha porta. Venci uma luta, mas já chegou outra na minha porta. Mas ele está dizendo: a luta chegou, mas eu cheguei primeiro. Vou te dar escape, vou te dar livramento e vou te preservar em vida, homem, mulher de Deus. Meu Deus. Porque imagina a estrutura aqui de Noemi. Só que em meio ao cenário de dor, ela ouviu. E a fé vem pelo ouvir. Porque é um segredo aqui na fé. Quem tem fé não precisa primeiro ver para crer. É ao contrário. Quem tem fé primeiro crê para depois ver. Oh, glória! Porque ela vai ouvir. Não chegou lá um viajante dizendo: Noemi, bora voltar para Belém de Judá, porque tem uma recepção para você. Não chegou lá alguém convidando e dizendo: Noemi, bora voltar, porque já tem terra para tu, já tem casa, já tem herança lá. Não! Ela só ouviu. Em meio ao cenário de dor, ela vai ouvir uma palavra de esperança. Ela não ouviu uma fofoca, foi não. Porque fofoca não traz edificação. Ela não ouviu falácias, porque falácias não tem veracidade. Mas ela ouviu o quê? Uma notícia a respeito de quem? De Deus. Que o Senhor havia visitado o seu povo, quem? Belém de Judá. E estava dando pão, ou seja, a terra estava brotando novamente. Quando ela ouve isso, ela tem uma reação. Repita comigo: reação. Sabe por que ela teve reação? Porque ela ouviu palavra. Sabe o que sustenta o crente? É isso aqui, é palavra. Vou repetir: o que sustenta crente na terra é palavra. É palavra, é Bíblia. É profecia de Deus aqui, olha. Ai, soderei biahai. O que sustenta a crente não é profetada, não. O que sustenta a crente não é palavra para alimentar ego, não. O que sustenta a crente é Bíblia Sagrada. Meu Deus.
Sabe por quê? Chega triste, mas quando ouve a palavra, começa a se alegrar. Chega triste, mas quando ouve a palavra, começa a se animar. É o quê? É vitamina da terra? Não, é do céu, é palavra. Porque a palavra, ela te anima. A palavra é a tua força. A palavra é o teu combustível. A palavra, ela queima, ela arde. A palavra sustenta. É a palavra, é a palavra. E ela vai ter uma reação através da palavra. E qual é a reação dessa mulher? Essa mulher resolveu se levantar. E Deus está dizendo para alguém que está há muito tempo parado: se levante. Tem alguém assistindo, o Espírito Santo, Deus me revela. É você, homem, que está aí paralisado. Está muito tempo parado. Se organize, volta para a igreja. Conta a tua situação ao pastor e caminha. Ai, a sonderibia, ai. Se levante, é tarde de se levantar. Porque ela se levantou, ela se ergueu. E esse se levantar aqui é erguer-se por esforço próprio. Porque haverá momento, minhas irmãs, que a gente vai até desejar que alguém segure nas nossas mãos. Mas haverá momentos que ninguém vai segurar na sua mão. Haverá momentos que ninguém vai se comprometer em lhe ajudar. Mas você precisa entender que é nesse momento que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. E você vai ter uma experiência que é somente entre você e Ele. Porque ninguém foi lá segurar na mão de Noemi e dizer: volta, não. Ela tomou uma decisão própria. Ela tomou uma decisão particular. Mas o que é que fez essa mulher se movimentar? A palavra. Porque a palavra produz esperança, atitude, resiliência, perseverança. E ela decide voltar. E é tarde também de volta. Quando ela decide se levantar e voltar, ela decide para si mesma que a história dela não vai terminar assim, não. Porque tem alguém convencido que a história foi até aqui. Mas Deus está dizendo para você: tem vida. Mas Deus está dizendo para você: tem continuidade de história. E não termina nesse ciclo que você está pensando, não. Não vai terminar dessa forma, não. Agora se levante e haja, reaja. Porque ela decide voltar. Ela se ergue por esforço próprio. E ela volta a Belém de Judá. E deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que você resolver se levantar, Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Você crê nessa palavra nesta tarde? Sabe por quê? Porque Satanás, ele sempre quer colocar na cabeça de muitas pessoas que todo mundo é falso, é egocêntrico, todo mundo não quer ajudar, é cada um por si. Mas ainda existe Ruth na terra, ainda existe os servos de Deus para segurar na tua mão. E Deus está te dizendo: vou mandar reforço, vou mandar reforço. Vou mandar reforço. Vou mandar reforço. Alguém vai segurar na tua mão. Porque para toda Noemi, Deus levanta uma Ruth. Vou mandar reforço. Tem reforço. Tem reforço. Tem reforço. Tem reforço. Ah, eu estou sentindo de repetir. Tem reforço do céu. Alguém vai te ajudar. Alguém vai dizer: eu vou orar por você. E Deus vai usar pessoas que tu nem conhece para interceder pela tua vida. Porque quando Deus quer, Ele inquieta quem Ele quer para te ajudar. Tem reforço. Meu Deus, que coisa linda. Que presença maravilhosa. Porque alguém está olhando para você e está dizendo: coitada, vai sozinha. Vai não, porque alguém vai ter que olhar e vai dizer: tem um batalhão com ela. Tem reforço do céu e tem reforço da terra. Tem reforço do céu e tem reforço da terra. Tem reforço do céu e tem reforço da terra. Porque se depender de alguém, tu fica isolada, fica sozinha. Mas Deus está dizendo: vou usar Cirineu, vou usar meus servos para te ajudar. Vai caminhar contigo, vai pegar na tua mão, vai te ajudar. Reforço. Meu Deus.
Porque quando ela resolve voltar, Ruth diz: eu vou contigo. Ruth diz: tu não vai sozinha não. Lembra lá que Orfa volta, mas Ruth continua. E eu preciso lhe dizer isso. Todas as vezes que Deus quiser te elevar a um nível maior, Ele sempre vai selecionar quem vai ficar e quem vai sair da tua vida. E você precisa ter maturidade espiritual para entender isso. Que algumas pessoas terão que sair, se afastar. Mas na medida que umas se afastam, Deus sempre vai trazer outras pessoas para caminhar com você. Porque Orfa volta. Não é porque Orfa é uma mulher ruim, não. O nome Orfa significa gamo novo, nova coça, inconstante. Ela é até uma pessoa boa, porém, ela não tem maturidade espiritual para caminhar contigo. Sabe por que Deus está falando com você? Porque nesta tarde, pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, tem muita gente querendo manter as órfãs na sua vida, quando Deus já disse: órfã tem que ir, porque tu estás em outro nível. Tu precisa andar com um crente maduro, com gente madura, com gente que tem raiz, com pessoas que é mais crente que você, com pessoas que amam mais a Bíblia do que você. Meu Deus, Deus vai mudar amizades nessa tarde. Deus vai mudar e vai trazer para perto de você pessoas que se encaixam no propósito que Ele tem na tua vida. Então quem tiver que ir, deixa. Deus vai trazer as Ruths. Porque Ruth é uma mulher resolvida. E bom é a gente andar com pessoas resolvidas. Glória a Deus. Porque quem não é resolvido é levado por qualquer um. Quem não é resolvido, quando alguém diz: olha, não gosto de fulana. Quem não é resolvido diz: eu também não gosto. Beltrano não gosta de fulana, eu também não vou gostar. Mas quem é resolvido, crente Ruth, é gente que tem discernimento. É gente que tem certeza. É gente que tem preparação. E Deus vai colocar mulheres e homens assim do teu lado para fazer a obra. Gente com raiz, repita comigo, com raiz, com história. Porque tem gente que quer se aproximar de alguém por causa de estado, pelo que a pessoa pode oferecer ou não. Mas Deus está te dizendo: não é com Beltrano nem fulano, é com quem eu vou colocar na tua vida. Vai caminhar contigo. Tem Ruth para caminhar contigo, e tem Noemi para caminhar contigo nesta tarde. E elas voltam, repita comigo, elas voltam. E quando elas chegam, versículo 22 que a gente leu, elas vão chegar em um tempo novo. Preste atenção comigo. Elas saíram vendo um cenário desfavorável. Elas saíram vendo fome e escassez. Quando elas saíram, elas viram uma terra seca que se recusava a produzir. Mas quando elas voltam, quase 10 anos depois, o cenário era totalmente diferente. Você crê, minhas irmãs, que Deus está mudando o cenário? Eu não sei qual foi a última visão que você teve antes de chegar aqui, mas através da palavra de Deus eu vou profetizar na tua vida. Quando você voltar, a visão e o cenário vai ser diferente. A visão e o cenário vai ser diferente. A visão e o cenário vai ser diferente. Sabe por quê? Porque quando ela estava chegando em Belém de Judá, o mover de Deus, a mão de Deus, a presença de Deus já estava lá. Fazendo o quê? Colocando em ordem. Fazendo o quê?
fazendo a terra produzir. Fazendo o quê? Fazendo o povo cantar. Porque o povo estava triste por causa da fome. O povo não louvava por causa da fome. Mas quando ela volta, o cenário é diferente. Quando ela pisa na terra, a terra está verde, a terra está produzindo. Quando ela chega, eu estou fazendo uma conjectura, tá bom? Ela sentiu aquele cheirinho de pão, meu Deus. Ela sentiu aquele cheirinho de comida. Deus está mudando o cenário, está mudando o cenário, está mudando o cenário. Quando ela volta, ela vai ouvir um barulho diferente. Imagina aqui comigo, ela chegando e ouvindo barulho de adoração. Tem louvor, porque Deus chegou, mudou a história, transformou o ambiente de lamentação e tristeza em ambiente de adoração e de alegria. Deus está entrando em ambiente de tristeza nesta tarde. Ele está entrando nos hospitais, porque tem muita gente gemendo e chorando, cenário difícil de tristeza, mas a presença chegou primeiro, e a presença está mudando o ambiente. Vai ter alegria, vai ter sorriso, vai ter regozijo, vai ter ânimo, vai ter culto, vai ter festa, vai ter agradecimento. É a presença dele que chegou primeiro. Ela chegou, e ela chegou. Imagina essas mulheres chegando. E o cenário diferente. E elas chegaram no tempo da colheita. Elas chegaram no tempo de colher. Eclesiastes diz que para tudo há um tempo determinado. Há um tempo que você vai chorar. Há um tempo até da solidão. Mas quando Deus resolve, na agenda de Deus, minhas dirigentes, minhas irmãs e meus irmãos, você que está em casa, na agenda de Deus, já está lá preparado o dia, a hora. Quem é inquieto sou eu e você. Mas no céu já tem um plano perfeito, o dia, a hora, o momento de Deus realizar o impossível que você tanto está pedindo. Já está lá tudo preparado, porque Deus agora vai inserir essas mulheres em um tempo novo para a sua vida. Há um tempo novo para a sua vida. Em nome de Jesus. Pela autoridade que o Espírito Santo me autoriza, eu vou profetizar sobre os filhos aqui na casa de Deus. Haverá um tempo novo para a sua vida. E este tempo é agora, é agora. Este tempo é para já. Tempo novo. Você viverá o que você ainda não viveu. Tempo novo, você vai usufruir o que você ainda não usufruiu. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Você não está atrasada para viver não, viu? Você não está velho, você não está velha para viver não. Vai viver na hora exata, no momento exato. Ah, meu Deus, alguém vai olhar e vai dizer: tem alguma coisa diferente? Tem o mover, tem a mão de Deus, tem a providência de Deus, e Ele me colocou em um cenário diferente. Quem pode impedir quando Deus te insere em um cenário diferente? Porque agora elas vão colher. Ou seja, elas vão ter o que antes não tinha. Porque Deus, quando quer abençoar alguém, Ele traz a existência. Ele faz se materializar na terra algo só para te beneficiar. Porque Deus tem prazer de abençoar os seus servos. Sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado através da tua vida, através do teu testemunho e através da tua história. Porque agora é um tempo de colheita. E aquelas mulheres chegam, e eu já estou aqui correndo para o final. E Ruth em específico vai pedir autorização a Noemi para ir para os campos. Ela vai usar um respaldo da lei. Porque a lei dizia que quando os segadores, todos aqueles trabalhadores que trabalhavam ali no campo, quando eles estivessem colhendo todas as partes, os feixes de trigo, os grãos que caíam, eles não poderiam limpar o chão, o terreno.
Porque tudo aquilo que caía servia para quem? Para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros que chegassem ali. E Ruth vai se utilizar desse respaldo. Ruth agora ela está dentro do campo, trabalhando no campo. E a princípio, a porção que Ruth está colhendo é pouca. Mas é a porção necessária que garante a sobrevivência dela. Sabe o que isso aqui nos ensina? Que todas as vezes que você quiser questionar algo na tua vida, lembra que o que você tem agora é a porção necessária para você sobreviver. E agradeça, porque se você soubesse a porção que Deus tem preparado para você viver amanhã, porque ela está ali colhendo no campo. A porção não é muita. Para alguém é pouco, é resto, é vergonha. Mas para ela não. Para ela é a porção necessária. Porque crente raiz, crente de verdade, ele glorifica no pouco. Ele glorifica no muito. Ele glorifica quando a porta fechou, quando a porta está aberta. Meu Deus. Crente raiz, ele agradece mais do que critica. Quem tem base bíblica, quem está alicerçado na rocha eterna, ele tem mais motivo para agradecer do que para reclamar. Em nenhum momento você vê Ruth reclamando de alguma coisa. Ela está lá pegando a porção dela. Alguém pode dizer: está se humilhando. Estou me humilhando não, estou pegando a minha porção. Está se rebaixando, estou me rebaixando não, estou pegando a minha porção. A porção que Deus tem te dado vai alimentar a tua casa, e vai alimentar até o próximo. Diz para ela: parece pouco, mas é o necessário. Parecia pouco, mas estava alimentando Ruth. Aí tem gente que não entende. É uma porção tão pouca, mas vive ela, vive o marido, vive os filhos, ainda ajuda, é dizimista fiel na casa do Senhor. Meu Deus. Ai, a sourébia, ai. Qual o segredo? A mão de Deus. Qual o segredo? A bênção de Deus. E ela está lá, e enquanto ela trabalha no campo e colhe a porção necessária para aquele momento, Deus estava cuidando de Ruth. Porque no campo ela vai receber uma visita. E a visita é de quem? Do dono do campo. Porque quando o dono do campo chega, todos aqueles que estão no campo é observado por ele, tá bom? Você sabia disso? Mas o dono do campo, quando ele chegou, ele não vai olhar para os seus servos como de costume. Ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer: quem é ela? Tu pode sentar no último banco, se esconder do pastor, da dirigente, do teu líder. Mas quando o dono do campo chega, tu pode estar onde for, ele te vê, ele te enxerga. Porque naquele dia ele não chegou para conversar com os servos não. Ele chegou e disse: estou vendo aquela. Quem é aquela? E se alguém perguntasse por você, a outra pessoa, talvez essa outra pessoa poderia até falar coisas que não é verídica, que não é verdade ao teu respeito. Mas quando o dono do campo chega, ninguém pode mentir para o dono do campo ao teu respeito. Alguém pode mentir ao teu respeito para alguém, mas para o dono do campo ninguém mente. Porque o dono do campo, ele te conhece, sabe a tua história, sabe o teu caráter e os teus passos. Meu Deus, é forte. Jesus. E ele diz: quem é ela? Ai, Deus que é misericordioso e bondoso. Você sabia que Deus sempre vai usar alguém para falar por você, interceder por você? Pode ter uma multidão falando contra, julgando, mas Deus só precisa de uma pessoa certa para falar em teu benefício. E Deus está tocando no coração da pessoa certa para falar o teu benefício. Porque o servo do dono do campo vai dizer: ela, mulher íntegra, chegou dos campos de Moabe.
Abriu mão dos seus deuses, da nação pagã, dos seus velhos costumes. E agora está aqui trabalhando no campo. E se prepare, quem trabalha no campo tem salário. Quem trabalha no campo tem proteção. Quem trabalha no campo tem cuidado do dono do campo. Porque ele olha para ela e diz assim: Ruth, não sai do campo, tá? É Deus dando direção, não sai do lugar. E ele diz: se você precisar comer pão, no campo eu te dou pão. E se você sentir sede, no campo também tem água para você beber. Porque quem trabalha no campo nunca vai faltar pão, tem pão. E nunca vai faltar água, tem água. E também quem trabalha no campo tem proteção. Diz para ela: tem proteção. Tem proteção para sua casa. Você está trabalhando no campo. E o campo tem dono, tem dono. Se tem dono, ele tem o controle. Se tem dono, ele vê. Se tem dono, ele paga salário. Se tem dono, ele cuida, ele cuida, ele cuida. Tem dono. E ele diz assim para ela: olha, e enquanto você ficar no meu campo, tem proteção, ninguém te toca. Enquanto você faz a minha obra, ninguém mexe com você. Tem proteção, tem proteção. Sabe por que ele disse isso? Porque ela era considerada vulnerável aos olhos de muito, estrangeira, viúva, não tem uma figura masculina para proteger. Mas o dono do campo chega e diz assim: eu sou a tua proteção, ninguém vai te fazer mal. Alguém pode até armar a cilada, mas não te toca, não faz efeito. Por quê? Porque ele quebra o arco, ele corta a lança, ele quebra a panela, ele quebra a obra maligna que foi feita. Para quê? Para te preservar viva dentro do campo. Tem proteção para quem trabalha no campo. Tem proteção. Meu Deus. E agora eu finalizo. Mas não acaba só aí não. Já tem pão, já tem água, tem proteção, tem livramento, tem garantia dentro do campo. Meu Deus. Mas o dono fez assim: ainda não é o suficiente, eu quero dar mais a ela. Você crê que Deus tem uma porção maior para você? Porque você está pedindo de uma forma, mas Deus está dizendo: eu vou te surpreender. Eu vou te surpreender com algo maior. Deus vai fazer até aquilo que você ainda não pediu, minha irmã. Algo que nem passou na tua mente. Quando você estiver vivendo, você vai lembrar dessa palavra e vai dizer: Deus fez além do que eu pedi e do que eu imaginei. Porque ela não pediu nada. Diga comigo: ela não pediu nada. Mas o dono do campo foi lá, num secreto. Deixa eu te dizer, o silêncio de Deus não é inertidão, não. Deus trabalha no silêncio e nem sempre Ele vai te dizer que está trabalhando ao teu benefício. Você é que tem que crer que Ele está trabalhando. Porque Ele olhou para ela e não disse: olha, eu vou te abençoar, não. Ele foi lá nos servos sem ela saber. Ele deu uma ordem sem ela saber. Ele falou sem ela ter consciência e ciência. E Ele disse assim aos servos: quando vocês estiverem colhendo, deixa cair porção maiores, propositalmente, para quando a irmã Ruth vir colher, ela colha uma porção maior. Meu Deus, tem ordem nesta tarde. Tem ordem nesta tarde. Tem ordem nesta tarde. Você não está vendo, mas Deus está dando ordem. Você não está sabendo, mas Deus está dando ordem. Você não está ouvindo, mas Deus está falando ao teu benefício. Está dando ordem. Abençoa ela, abençoa ele. Faz por ela, faz por ele. Porque é minha, porque é meu. Eu cuido e eu zelo na terra. Ruth começou a colher uma porção maior. Imagina a cena comigo. Quando Ruth volta, a Bíblia diz que ela carregava cerca de 1 éfa de cevada, que equivalia a cerca de mais ou menos 25 quilos, grãos.
de cevada, de trigo. E quando ela volta, eu estou conjecturando, tá? Quem olhou para ela e disse: saiu vazia. Mas quando ela volta carregando um peso. Alguém olhou para ela e disse: lá vai Ruth, como sempre, a mesma historinha, o mesmo jeitinho. Mas quando ela volta, alguém vai esticar o pescoço e olhar para você. Meu Deus. Alguém vai ter que, olha, se esticar. Ela é. Mas saiu vazia, mas chegou cheia. Mas saiu triste, mas chegou alegre. E carregando o peso da glória. E carregando a providência. E carregando o milagre. Quando ela chega em casa, ela vai alimentar a sua sogra. E não terminou só por aí não. Porque quando Deus quer abençoar, quando vem a prova, é prova em cima de prova, né? Mas também quando Deus quer abençoar, é bênção em cima de bênção. Se prepare, é bênção em cima de bênção. Porque não ficou só por aí não. Teve casamento, teve continuidade de história, teve filho, teve descendência. E o melhor de tudo, o nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida. O nome de Deus vai ser glorificado através do teu testemunho. O nome de Deus vai ser glorificado através de você hoje. Aleluia. Nesta tarde, em nome de Jesus, você que ouviu essa palavra, que ainda não confessou a Jesus como Salvador, em nome de Jesus, coloca aí: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Já tem uma vida aqui presencial, que coisa linda. Você pode adorar, meu Deus, aleluia. Deus é grande, Deus é grande. Aqui, olha, uma vida para Jesus, aleluia. Oh, se tem festa no céu, tem festa na terra. Oh, meu Deus, que alegria. Cadê a segunda vida para Jesus?